O trecho que será lido, proclamado da paixão é um pouco longo. Se porventura alguém quiser assentar, não tem nenhum problema. Pode assentar tranquilo, que não tem nenhum problema. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo e proibimos impostos a César e afirmando ser mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou, dizendo: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos então enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal este homem fez? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele.
Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando. Até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanharam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentar um bocadinho, por favor. Povo de Deus, com esta celebração iniciada nas escadarias do hospital e continuando, nós estamos abrindo
a nossa Semana Santa. E aqui vem um convite para que nós possamos bem aproveitar e aproveitar bem desta semana que nós estamos iniciando. Cada passo, cada tempo, cada momento será para nós um momento de profunda reflexão. Nós vimos aqui a narrativa da morte de Jesus, que nós vamos contemplar bem de perto com as celebrações, e sobretudo na Sexta-feira Santa, quando nós fizermos a celebração propriamente dita da cruz. Mas, como disse, são momentos que nós precisamos de aproveitar para bem aproveitar a nossa Semana Santa. Vocês poderão levar para casa esse folheto e durante a semana pegar um ou outro trecho, que é aquele que talvez mais lhe chamou a atenção nesta missa, nesta cerimônia. Mas eu fico comigo e passo para vocês como pano de fundo a oração da coleta que nós rezamos assim. Primeiro de tudo, o atributo a Deus Pai, Deus eterno, não somente eterno e todo-poderoso. Olha que coisa profunda, minha gente, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade. Quisesses que nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Ontem, lá em Sousas, eu estava celebrando, mas antes disso chegou uma senhora e perguntou: padre, não poderia ter sido diferente a salvação nossa? Uma pergunta profunda, uma mulher simples, aparentemente. Eu respondi do meu jeito: poderia sim. E ela falou: mas por que é dessa maneira? E a resposta que eu dei foi essa, não sei se a satisfez: porque Deus tem um plano, e nesse plano também inclui o sacrifício. É o que está aqui, de condição divina, ou seja, humana, que ele morresse numa cruz, que era o julgamento da época. Àqueles que cometiam crimes horríveis, o pagamento era a cruz. Foi o que deram para Jesus. Quisesses que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse numa cruz. Por isso nós somos gratos a Deus, Deus de nosso Pai, que nos deu Jesus e que é o Salvador de todos nós. Depois dessa explicação que nós temos aqui, da leitura da coleta, continuamos. A graça que a gente pede, qual é? Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão. Por isso eu disse que nós precisamos e devemos aproveitar cada momento, cada espaço, e eu diria ainda, cada minuto desta Semana Santa, aprender os ensinamentos de sua paixão. Para por aí? Não. E participar da sua ressurreição. Dentro de uma semana estaremos celebrando essa ressurreição. Depois conclui: ele que é Deus, que convosco vive e reina
não sozinho, mas na unidade do Espírito Santo, conforme diz a nossa leitura. Meu querido povo, repetindo e encerrando minha meditação, vamos contemplar o mais que nós pudermos e aproveitar também esta riqueza que a Igreja nos apresenta nesta Semana Santa. Nós vamos parar um momentinho em silêncio e vamos desde já ver o que eu vou fazer de diferente nesta Semana Santa.